Bela madrugada a todos, a paz e a graça de Jesus, né? Olha, é com muita alegria, né, que estamos aqui. Nós vamos falar aí sobre 3 fatos sobre Elias, certo? Ou nós chamamos de os 3 Elias, tá bom? Pode passar. Falando sobre os 3 Elias, nós vamos falar dele, claro, Elias, né? Um breve resumo. Quem foi Elias? Eu queria que você abra em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, onde nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, né, que pertence, cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aqui Elias faz uma profecia, né, juntamente ali com Acabe, que não haveria chuva. Né? Mas Elias é o tesbita, né, da cidade de Tesbe, da região montanhosa de Gileade. Então, esse era Elias. Elias era o tesbita, não obstante, entregou-se, né, à sua missão, confiante no propósito de Deus, de preparar diante dele, pode passar, o caminho e dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Então, Elias era um reformador e a sua vida falava muito a respeito ali desta obra. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer fluir a maré do mal. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade e toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Né? Olha aqui, 2 Reis, pode abrir 2 Reis no capítulo 1, 2 Reis no capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele: É Elias, o tesbita. Aqui são alguns homens, que alguns falaram com Elias e outros perguntaram: mas quem é ele? E por causa dessas características, conheceram que era o profeta Elias. Quais características? Ele estava cingido, com um cinto de couro, e suas vestes eram de pelos de animal. Uma vestimenta simples, típica com os videntes da época, os videntes que chamavam, antigamente chamavam videntes, mas que nós conhecemos como profetas. Simon White fala sobre Elias, vestido de roupas rústicas, como comumente ali tratavam os profetas da época. Este era o modo de Elias se portar. A sua mensagem falava muito sobre si, estava ligado ao seu caráter. Então, Elias era um homem simples, com uma alimentação simples, com vestuário simples e com personalidade, com atitude. Esse era Elias, o tesbita. Aquele que cumpriu a mensagem com fervor, aquele que enfrentou os 450 profetas de Baal e teve êxito. Aquele que subiu ao céu numa carruagem de fogo, porque Deus foi com ele. Elias não viu a morte. Elias subiu aos céus vivo, transformado pela glória de Deus, numa carruagem de fogo. Esse foi Elias. Elias não temeu a própria vida, mas foi um reprovador dos pecados abundantes de Israel. Elias não se conformou com o que acontecia em Israel e, chamado para preparar o caminho do Senhor, assim o profeta Elias foi confiando no Deus Todo-Poderoso, assim realizou a missão no qual
o Senhor o chamara. Mas, voltando, pode passar, para esse homem chamado João Batista. Quem foi João Batista? Em Mateus capítulo 3, versículo 4, nos diz: e este João, ele tinha as vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Quem era esse? João Batista. Lembra alguém? Mateus capítulo 11, versículo 14 nos diz: e em você, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, falou Cristo. Falando da pessoa de João Batista, Jesus afirma que era o Elias que havia de vir, porque havia uma profecia em que Elias viria. E Jesus, ele faz uma ligação entre João Batista e Elias. E ele diz assim, pode passar: João Batista surgiu no espírito do poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. João era um reformador. Há alguma semelhança entre João Batista e Elias? No Evangelho de Lucas, no capítulo versículo 17, é dito que João Batista viria no espírito e no poder de Elias. Na realidade, ele é chamado de Elias também. Aqui, irmão, antes nos diz: o anjo Gabriel, enviado do céu, instituiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Disse-lhe ele que o menino não deveria beber vinho, nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Aqui se introduz uma reforma. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Então, disse que o menino não deveria beber nem vinho, nem nada que viesse da uva, porque ele seria o quê? Cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça do vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e à pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Neste ponto, eu te chamo para o grande conflito. Quando você lê o grande conflito na parte que fala de Martinho Lutero, contando a história de Martinho Lutero, da reforma protestante, até chegar na reforma com Martinho Lutero, você vai perceber que um dos pontos que Martinho Lutero percebe que há algo muito errado, que ele orava e pedia a Deus para que mostrasse, é que ele percebeu que vinha a pompa eclesiástica, ali com os prelados, os cardeais, os bispos, os padres, em sua extravagância de vestuário, com joias caríssimas, com banquetes luxuosos, e ele se lembrou que o Senhor Jesus andava com os pobres, que o Senhor Jesus era simples, que era pobre, que andava com os pecadores, e ele começou a perceber, mas como pode? Esse é o povo no qual eu faço parte, mas eles falam uma coisa e fazem outra. Estão em luxuosos trajes, cheios de joias caríssimas, se afastam dos pobres. Em contrapartida, o meu Salvador, o Senhor Jesus, só andava com os pobres. Era simples. E isso fez Martinho Lutero pensar e realmente chegar ao ponto em que os prelados estavam totalmente equivocados. Esse é um ponto que devemos observar. Seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com um apetite
e a glutonaria prevalecente por toda parte. Isso acontecia em Israel. O luxo, como dos prelados posteriormente, né? A glutonaria e muitas outras coisas que os afastavam de Deus. Eles tinham a verdade como nós temos a verdade. Eles tinham os oráculos de Deus. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou-lhes dizer qual seria o local. E eles apontaram segundo as Escrituras. Eles souberam onde Jesus nasceria, em Belém. Eles tinham os oráculos de Deus, as Sagradas Escrituras. Mas algo os estava afastando de Deus. A irmã White nos diz, por sua simplicidade de vestuário, João Batista devia constituir uma repreensão para a sua época. Por que João deveria constituir uma repreensão para a sua época? É porque algo estava errado, algo estava estranho, algo não batia com a realidade das Sagradas Escrituras. Havia ostentação, havia glutonaria, havia extravagância de muitas coisas, mas Deus precisava trazer o seu povo de volta à realidade, de volta às Escrituras. Deus precisava que seu povo voltasse à simplicidade, precisava que seu povo tornasse a sensatez, a realidade, e para isso foi levantado João Batista, como Elias. Ele viu no Espírito no poder de Elias, com a mesma simplicidade de vestuário, com um regime alimentar diferenciado e que se absteve de muitas coisas para poder fazer a vontade de Deus e ser um reprovador dos pecados condizentes com o povo de sua época. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Olha, o singular aspecto de João fazia com que a mente dos ouvintes fosse levada aos antigos videntes. Quer dizer, o portar de João fazia com que quem o ouvisse lembrasse logo dos profetas. E diz assim, nas maneiras e no vestuário assemelhava-se ao profeta Elias. João, na maneira de se portar, na sua alimentação, no seu vestuário, na maneira de falar, ele lembrava o profeta Elias. E ela continua a dizer, João fora chamado a reprovar os pecados e excessos de seu tempo, né? E seu singelo vestuário e vida abnegada estavam ali em harmonia com seu caráter e missão. Essa parte é assim demais. O que é que estava de acordo com o caráter e missão? Que na realidade deveria estar o seu modo singelo, o seu vestuário, o seu modo de se importar estava de acordo com o seu caráter e sua missão. Todo aquele que prega a volta de Jesus, todo aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus, o seu caráter, o seu modo de se portar deve estar de acordo com a missão. Que coisa, hein? Nós que pregamos o Evangelho, que pregamos a volta de Jesus, nós precisamos refletir esses pontos. Como João fazia? Levar a mente dos ouvintes aos profetas bíblicos. Levar a mente dos ouvintes à irmã White. Levar a mente dos ouvintes aos discípulos. Levar a mente dos ouvintes principalmente a Jesus. E o nosso caráter deve estar de acordo com a nossa missão. Ele continua, ricos trajes e luxos da vida não constituem a porção dos servos de Deus. Mas dos que residem nas casas dos reis,
os dominadores deste mundo, nos quais pertencem o seu poder e riquezas, disse a irmã White. Agora, João Batista era um tipo de Elias? Nós podemos considerar João Batista como o segundo Elias. Elias veio primeiro, também era uma voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho do Senhor, ele preparou o caminho para o primeiro advento do Messias também, de um povo que estava completamente envolto em pecados, como foi Israel de Acabe. Mas também veio João Batista, no qual reprovou os pecados de sua época, e veio no espírito e no poder de Elias, como mais um Elias, em idêntica performance, podemos assim dizer, nos trajes, no vestuário, e condenando os pecados de sua época. Os trajes, a pompa dos fariseus, dos judeus, dos escribas. E assim, a voz do que clama no deserto prepara o caminho do Senhor. E na pregação de João Batista, toda Jerusalém, cidades circunvizinhas, vieram ter com ele. Muitos arrependidos, inclusive, entre os quais muitos fariseus, dentre eles. Mas a Bíblia nos apresenta um terceiro Elias. A Bíblia nos apresenta que virá alguém que pregará como Elias, que subiu ao céu na carruagem de fogo, e como o segundo Elias, que preparou o caminho do Senhor. Aqui nos diz assim, no livro de Malaquias 4, no capítulo 4, versículo 5, lemos que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, né? Quem é de fato o profeta Elias mencionado nessa profecia? Qual é o seu papel? Seria Elias o mesmo profeta descrito no livro de Reis? Ou a profecia está falando de um símbolo profético? Quando nós vamos a Mateus capítulo 17, dos versículos 11 a 13, assim está escrito na palavra de Deus. E Jesus, respondendo, disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Espera aí. Elias não veio, que o próprio Jesus disse? Elias veio. Mas como Jesus disse que Elias virá agora e restaurará todas as coisas? No versículo 12 ele diz: mas digo-vos que Elias já veio. Espera aí, Elias veio ou Elias virá? E ele continua: e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E diz: então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então os discípulos compreenderam que Jesus estava dando todas as características de Elias, mas na realidade que falaram de João Batista, porque Elias veio e ele viu no poder e no espírito de Elias e preparou o caminho do Senhor. Ele era a voz do que clama no deserto. Mas Jesus diz: espera aí, Elias ainda virá e preparará ali o caminho do Senhor. Jesus deixou isso no ar. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo, o grande assunto da reforma deve ser agitado e despertar da mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vertice e em outras coisas. A negação própria, a humildade e a temperança
requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem se apresentar ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores de saúde daqueles que vivem nesta era degenerada. Assim, a irmã White está dizendo que aqueles que pregam o segundo advento de Jesus devem ter sua missão de acordo com a sua obra, seu caráter de acordo com a sua obra. Aqueles que pregam o segundo advento de Cristo devem proclamar a mensagem como João Batista proclamou e como Elias também proclamou. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão o está ao corpo. Em parte alguma, poderá ser encontrada causa tão grande de degeneração física e moral como a negligência desse importante assunto. Qual o importante assunto? A negligência da reforma de saúde também, e do vestuário e de outras coisas. Nós precisamos urgentemente, como povo de Deus, passar por uma reforma. Mas uma reforma no sentido amplo, não apenas um ponto ou outro. A questão não é apenas do vestuário, não é apenas da música. A questão não é apenas o comer carne ou não. É muito mais amplo do que isso. Satanás quer que nós fiquemos na barreira da ignorância e que fiquemos discutindo se é para usar bateria ou não, ou se é para comer carne ou não. Satanás quer que nós fiquemos nesta barreira. Mas é muito mais amplo do que isso. A questão não é comer carne ou não. A questão é o que nós temos que fazer para ter uma melhoria de saúde, para preparar melhor o santuário de Deus, que é o nosso corpo, e assim não termos uma degradação moral e física. Quando o nosso físico declina, a nossa moralidade também cai. Se declinarmos no físico, a nossa moralidade, quer dizer, os nossos deveres para com Deus, segundo os seus preceitos divinos, nós começaremos a deixar de lado, nossa moralidade começará a cair e, consequentemente, deixaremos a desejar em muitos aspectos. Mas a irmã White nos mostra que a mensagem da reforma de saúde está tão ligada à mensagem do terceiro anjo, como o braço está ligado à mão. Essa imagem você deve conhecer. A imagem uma das primeiras visões da irmã White. O que ela vê? Ela vê o povo de Deus caminhando rumo a uma luz, caminhando para a salvação. E muitos no caminho tropeçam. Ela vê outros com a luz se apagando, outros com a luz brilhando, outros caindo e se levantando, outros ficando pelo meio do caminho. Esse é o povo de Deus. Ela vê o povo de Deus caminhando. Aqui ela nos diz, falando do terceiro Elias, os que viajam pelo caminho estreito não se vestem como a multidão do caminho largo. Ela fala de uma diferença no vestuário com o primeiro Elias e o segundo Elias. Perceberam que homens reconheceram Elias por causa do seu vestuário e nós nos perguntamos, como está o povo de Deus hoje em relação ao vestuário? Estamos diferentes do mundo? As pessoas nos reconhecem como um povo de Deus, como um povo separado dos demais, como um povo santo ao Senhor, santificado, que está se separando, não fora do mundo, não longe do mundo, mas separado do mundo. Será que através do nosso aspecto temos uma mensagem especial a pregar? Será que quando olham para nós, alguém se lembra
dos discípulos de Jesus, dos profetas, porque é um povo diferente, tem uma mensagem especial. Como estamos nos portando em relação ao mundo? O que estamos nos apresentando com o nosso aspecto? Uma mensagem especial, uma mensagem divina? E ela continua. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá homem roupa de mulher, porque qualquer que faz tal abominação, faz tal coisa, a abominação é ao Senhor teu Deus, Deuteronômio 22, versículo 5. A cada dia que se passa, Satanás está fazendo com que o povo de Deus se acostume com a moda mundana, com as coisas que o mundo coloca, fazendo com que tudo seja normal aos nossos olhos, fazendo com que as coisas que nos são apresentadas sejam comuns à nossa realidade, sejam comuns ao povo de Deus. E aqui nos dito, há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhante à do sexo oposto e escolherem ali seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457, no ponto 2. Cada dia que se passa, o povo de Deus está se assemelhando mais aos costumes do mundo, à moda mundana. E muitas vezes nós não damos tanta importância, deixamos passar, não é nada, não é quase nada, é uma coisinha. O problema são os detalhes. O problema são quando os detalhes começam. O problema é quando o pecado começa pequenininho e ele vai crescendo e toma proporções gigantescas. O pecado é como uma criança que acariciamos e vamos alimentando até ela atingir a maioridade. E quando cresce, não temos mais controle. Este é o problema do pecado. Desta doença chamada pecado. Aí a gente continua a nos dizer e nos diz assim: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. E aqui no manual da igreja, não é na página 148, como está aqui, é na página 151, 150, 151 e 152. Mas com mais exatidão na 151. Eu quero que você leia desse ponto que está grifado. Diz assim: devemos evitar o uso de cosméticos que não se coadunam com o bom gosto e com os princípios da modéstia cristã. E o que você tem visto hoje no povo de Deus? O que você tem visto no povo de Deus? O povo de Deus tem se portado diferente? Ou você tem visto que algumas coisas têm acontecido no povo de Deus? Que algumas coisas que estão se parecendo com o restante do mundo têm acontecido no povo de Deus? O pastor Tevio Wilson já falou sobre 4 pontos principais de preocupação: a perda da identidade, o mundanismo entrando na igreja. É um sinal de alerta para o povo de Deus. E ela continua nos dizendo, diz: o uso de maquiagem no ambiente de adoração é um agravante. Chama a atenção para a pessoa, é uma expressão da vaidade. A atitude no culto de adoração deve ser de humildade e introspecção. Nada deve chamar a atenção para nós, mas sim para Deus. O centro do culto deve ser Deus e não o eu. Nós encontramos 2 mulheres na Bíblia. Uma adornada, enfeitada, de púrpura, escarlate, joias preciosas, com cálice transbordante.
A outra, simples, vestida do sol, ou a lua debaixo dos pés. Quem representam essas duas mulheres? Dois povos. O povo de Deus e o povo que rejeitou a Deus. O livro Educação diz: o caráter de uma pessoa é julgado pelos aspectos de seu vestuário. Página 218. O nosso caráter, ele é apresentado quando nós nos apresentamos também no nosso modo de se vestir, no nosso modo de se portar. Nós conhecemos um advogado por causa de suas vestes, um bombeiro por causa de suas vestes, um juiz quando usa sua toga, no uniforme das escolas ficam expressos de qual escola os alunos são. E nós? Nós somos de onde? Nós representamos quem? Com o nosso vestuário nós falamos de quem? Qual mensagem nós pregamos? Eu quero que você veja essa imagem. Pode passar mais um pouquinho. Quero que você veja essa imagem. Pode passar. Aí. Essa imagem foi passada num culto de jovens em Santa Catarina. E quando foi passado, todos os jovens riram. São duas irmãs praticando exercícios físicos. Todos riram. Você já se perguntou por que todos riram agora? Duas irmãs passando uma mensagem diferente, que são fiéis a Deus e que não querem expor o seu corpo porque entendem que é santo, é santificado ao Senhor. E nós podemos achar que é a coisa de outro mundo, é antiquado, é horrível. O mundo nos atrai de várias formas, de muitas formas. Pode passar. Nós podemos, sim, passar uma mensagem diferente. Nós podemos passar elegância, mas também decência. Nós podemos, sim, passar uma simplicidade, mas também atrativa. Pode passar. O povo de Deus pode fazer a diferença, pode pregar o evangelho como João Batista, como Elias, porque o povo de Deus foi chamado para uma missão especial, uma missão que não foi dada a nenhum outro, preparar o caminho para o segundo advento de Jesus. Um Elias preparou, o segundo Elias, mas o terceiro Elias é todo aquele que se entrega nas mãos de Jesus. Irmãs fazendo exercícios físicos e não estão expondo o seu corpo, não estão mostrando suas partes, mas estão querendo fazer a vontade de Deus. Mas parecem cafona, parecem antiquadas. E isso para o mundo é. Nós podemos, sim, nos recrear de forma decente, de forma verdadeira e pregar o evangelho. No último tempo, nós podemos nos recrear de uma forma em que a decência não fuja de nós. Porque o povo de Deus foi chamado a pregar uma mensagem especial. Você é o Elias. Você é o terceiro Elias. Você e eu precisamos pregar uma mensagem verdadeira. Pode passar. Nós precisamos, como Elias, derrotar os profetas de Baal, que se mutilavam,
que se vestiam à moda do mundo, que comiam abominações, mas Elias se separou. Tudo aquilo acontecia em Israel. Israel estava adorando a Baal. Israel comia o que Baal comia, o que Baal dava. Israel praticava o que Baal queria. Israel vestiu o que Baal queria. Mas Elias fez diferente. Elias decidiu fazer a vontade de Deus. E a pergunta é: você vai querer fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho eterno e verdadeiro, ser um reformador e preparar o caminho do Senhor? Ou irá coadunar com as coisas deste mundo? A decisão é sua. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, que a Tua palavra, Senhor, esteja em nossos corações. O inimigo sabe que não pode mentir a nosso respeito, principalmente a respeito da Tua santa palavra. Ele não poderá nos enganar a respeito do sábado, dos mandamentos. Não. Mas, Pai, Ele quer nos envolver, Senhor, tirando a nossa verdadeira adoração. Ele nos incita a termos gosto pelas coisas do mundo. Ele nos incita, Senhor, a termos uma alimentação que profana o Teu santuário, que é o nosso corpo, a nos portar com um caráter diferente do caráter de Cristo. Ah, bondoso Deus, tem misericórdia de nós. Arranca esses males de nossas vidas, mas nos faz Teus verdadeiros Elias, firmes, fortes, proclamando a Tua mensagem, a Tua palavra de salvação, o evangelho eterno que o Senhor nos confiou. Por isso, querido Deus, nesta manhã, faz uma reforma em nossas vidas, no Teu povo, nos líderes que aqui se encontram, todos que aqui estão, Senhor, para prepararem o Teu caminho, o caminho para a vida do nosso Salvador, para a vinda daquele que irá nos buscar, daquele a quem tanto amamos. Faz uma restauração em nossas vidas, Senhor. Faz um reavivamento, juntamente com a reforma. Nós nos entregamos em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, querido.